Fala, maninhos! Me chamo Natália. Eu sou a Carla. E seja bem-vindo ao nosso último episódio do Sweetcast. O podcast que traz casos de grande repercussão nacional sob uma nova ótica. E hoje nós estamos com a Tânia Brandão. Seja muito bem-vinda ao nosso Sweetcast. Obrigada, Nath. Obrigada, Carla. Queria que a senhora se apresentasse para os nossos telespectadores. ouvintes. As mídias estão assim, interagindo, né? Muito bem, meu nome é Tânia, né? Eu sou Ana do Thomas, sou jornalista, já trabalhei em alguns meios de comunicação aqui de Manaus, né? Jornais impressos, TV. TV, inclusive, é o veículo que eu mais gosto de trabalhar, e rádio também, né? Rádio é maravilhoso. Sim. E estou na docência de jornalismo desde o ano de 2000 e, deixa eu ver, faz tempo, eu estava com 40 anos, gente. Já estou com 53, há 13 anos, né? Como professora de jornalismo, que é algo que me dá muito prazer. E é isso, hoje a gente vai falar, que vai conversar, trocar algumas ideias, né? Sim, é verdade. Então, o caso de hoje, ele teve grande repercussão, tanto nacionalmente como internacionalmente. Vocês sabiam que, segundo o panorama da violência letal e sexual contra as crianças, aponta que entre 2016 e 2020, pelo menos 1.070 crianças de até 9 anos foram mortas de forma violenta? E só em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia de Covid-19, foram 213 mortes de criança de até 9 anos de maneira violenta. Então, esses dados são assustadores, né? Mas a gente percebe que quando envolve os crimes envolvem crianças, tem ali uma mobilização muito grande da sociedade. E o nosso caso de hoje é a de Isabela Nardoni, que aconteceu em 2008. Vamos relembrar o caso, Nath? Vamos. Bom, a Isabela tinha 5 anos quando aconteceu o crime, né? E ela vivia em 2 casas, sendo a do seu pai e da sua mãe, já que eles eram separados. E no dia 28 de março de 2008... a Isabela foi passar um final de semana, né, na casa do seu pai, mais um dia comum, né, que era para ser mais um dia comum. E lá ela sempre encontrava os seus irmãos e uma da sua madrasta. E nisso, era para tudo ser um final de semana muito bom, muito agradável entre família, mas não acabou muito bem. Quando um vizinho acabou ligando para a polícia, relatando que tinha acontecido algo muito estranho no condomínio, né? E quando a polícia chegou, encontrou o corpo de Isabela no chão. E eles falaram que viram, né, o pai de Isabela ao lado do corpo dela, com uma aparência muito triste. E Isabela foi ao hospital da Santa Casa e o pai dela foi acompanhar, né? E quando eles retornaram para o apartamento, um dos policiais perguntaram ao casal, né, a madrasta da Isabela, né, o policial perguntou, o que aconteceu aqui? E eles simplesmente falaram, um assaltante entrou aqui e jogou a Isabela. E foi aí que começou, né, o caso, a investigação do caso da Isabela Nardoni, que nós vamos, né, acompanhar no nosso podcast. Professora, por que esse caso da Isabela Nardoni teve tanta atenção da imprensa e da sociedade? É engraçado, né, que vocês estavam descrevendo aí, né, a circunstância. Conforme a Nath ia falando, eu sabia exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo quando eu vi, né, essa notícia e que a cada atualização eu ficava cada vez mais assustada, cada vez mais perplexa, né? Chamou atenção porque até então, né, os crimes, né, envolvendo, assim, isso, da minha perspectiva, né, crianças sempre tinham um agente externo, não diretamente um pai, né, ou alguém, o cuidador, né, direto ali daquela criança e de uma maneira tão forte, tão extrema, né, tão bárbara. Então foi uma pancada, né, moral em todo o país, quando a gente começou a ver que o que mais a gente temia estava acontecendo, assim, porque existem certas barreiras, né, que elas não são transpostas, e a partir do momento em que alguém quebra, né, ultrapassa esse limite, é o horror.
Causa aquele choque, né? O horror, assim, você pensa o seguinte, tudo é possível, né? Sim. Tudo é possível, e o que chamou a atenção bastante da mídia, né? Foi justamente essa barbaridade que fizeram com essa criança, né? Que, na verdade, não foi uma situação que já vinha um acúmulo de várias situações anteriores. E, assim, a frieza, né, a própria forma com que os dois conduziram, tentaram ali se proteger, né? Então, nós temos valores morais, né? Então, sim, a infância precisa ser protegida, sim, né? É um direito universal. Então, qual é a primeira pessoa que a gente confia? No pai e na mãe. Sim, verdade. Então, é muito forte quando você vê que esse valor, esse modelo, né, esse totem de pai e de mãe, de madrasta, não te protegem, não protege. Então, assim, realmente um horror, né? Foi por isso, né, que o caso chamou muita atenção da mídia, e que é uma coisa que eu me lembro que, na época, eu pensei assim, por mais horroroso, por mais bárbaro, por mais selvagem que isso seja, isso precisa ser discutido, sabe, seriamente, né, pela sociedade, porque foi uma comoção nacional, realmente. E muitos ficavam falando assim, ele não teria coragem de fazer isso com a própria filha, mas infelizmente ele teve. Não só ele, como a madrasta, a mãe da Isabela, né, na época eu tinha 8 anos, então esses casos a gente não tem, é uma criança, a gente não tem como não esquecer, né, então eu vi assim, eu estava acompanhando, né, o jornal naquele tempo. E a mãe dela simplesmente estava chorando horrores. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Horrorizada mesmo, porque... Eu falei assim, nossa, ela deixou a filha dela ir para casa do pai para passar um final de semana, mais um dia comum, digamos assim. E a mãe dela recebe a notícia, poxa, a sua filha infelizmente faleceu. Então, acho que... tenho certeza que ela entrou em desespero... E ela não sabia o que fazer. É uma quebra de paradigma muito forte isso, né? Porque a gente aprende, né, a gostar dos pais. A vida ensina isso. Porque quem é o primeiro cuidador, né? O pai, a mãe, aquela pessoa que te acolhe, que é o teu abrigo, que é quando... É até primitivo isso, sim, né? Quando o mundo fechar as portas para você, quando você tá mal, você volta logo pro útero, que é para onde? Para casa da sua mãe, né? Vai procurar seu pai, quer um conselho. E quando você não encontra esse anteparo, né? Não tem essa confiança, o mundo tá louco, o mundo saiu completamente dos trilhos, e isso precisa ser discutido, né? A violência, eu acho que o que a gente pegou assim um tapa, né? É que a violência que acontece dentro de casa até então, né? Ela tinha uma cara ali, mas ela não ficou tão escancarada, de uma forma tão horrível e monstruosa pra gente como nesse caso. Sim, verdade. Sabe? A gente veio de várias ondas aí de Covid-19, o número de crianças vítimas de todo tipo de violência sexual, violência simbólica, né? Violência física, violência psicológica, está tudo subnotificado. Isso são coisas que a gente não sabe, que a gente não tem nem mecanismos, veja bem, para proteger essas crianças, sabe, Carla? Você às vezes vê o pai, né, ali maltratando, né, a filha, ou a mãe espancando seu filho. Aonde que você vai abrigar essa criança? A gente já conseguiu avançar alguns passos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe, né, realmente, né, foi um marco importante, mas a gente precisa aprofundar mais essas políticas para proteger essas crianças com medidas realmente efetivas, práticas, urgentes, né, que esses casos exigem. Professora, a gente sabe que telejornalismo é um prato cheio para o sensacionalismo, né? Mas, assim, quais são os critérios que definem que uma matéria tem cunho sensacionalista? Até onde vai essa barreira aí de noticiar uma situação, um caso, esbarra aí no sensacionalismo? Essa tua pergunta, hein, Carla? Essa tua pergunta...
Olha lá, é muito sutil, né? E é difícil a gente estabelecer um marco, né? Até aqui é possível e até aqui não, né? Muita gente pensa o seguinte: não faça ao outro o que você não quer que ninguém faça com você, né? Diz que é um bom parâmetro, mas até isso é subjetivo, né? Eu já acompanhei algumas coberturas policiais de programas, né, populares, vamos dizer assim, em que o produtor lá, o jornalista, dizia que para poder fazer a justiça, essa vítima tinha que mostrar a cara dela, né? E aí a vítima, sabe, assim, uma violência, né? Você sofre violência de todos os lados, né? Ainda mais criança que não tem as armas, né, para se proteger, não tem filtros específicos, não sabe nem como agir numa situação de violência. Mas eu acredito o seguinte, né? Existem algumas barreiras que elas não podem ser transpostas. Você não pode filmar uma criança que está numa situação de vulnerabilidade, né? A imagem não pode, por mais que a sua intenção seja bem justificada, né? Vamos dizer assim. Mas é complicado você mostrar. O caso tem que ser conduzido da maneira mais respeitosa e amorosa possível, né? Esse texto, ele precisa ser bem construído, não pode ser algo assim feito como uma matéria qualquer, como uma cobertura diária factual. A gente tem que tomar certos cuidados pensando o seguinte: a gente precisa mostrar a cara de quem cometeu e proteger essa infância. E que essa matéria não seja uma matéria para satisfazer aquele inconsciente perverso que cada um de nós tem dentro de si, que nós temos, né? E é algo que a gente consegue com civilidade, com leitura, com informação de qualidade. E nesse aspecto o trabalho da imprensa, ele é importante porque ele tem esse caráter de ensinagem, sabe? De orientação, né? Ele é balizador. A questão toda é que nós temos, por um lado, a gente tem os meios de comunicação, né, já estabelecidos aí. Você tem redes sociais em que está lá, veja o exato momento em que fulano de tal é atropelado, né? E você tem isso. Tudo imediato. Isso. Como é que você trabalha, né? Tendo essas várias fontes de informação que não são fontes que respeitam, né? Que desumanizam o outro, né? Que objetificam o outro em nome de quê? De uma audiência, explorando o que nós temos de pior, que é justamente esse lado sádico, esse lado perverso, né? Que a gente precisa conter. Nós temos áreas primitivas que a gente precisa reconhecer, que é o que a gente chama de área de sombra, que a gente precisa reconhecer, inclusive, para poder trabalhar com isso. Então, eu acho, né, penso que a gente tem, assim como a gente tem preocupação em comer bem, comprar determinados alimentos, evitar outros alimentos, ter toda uma preocupação com uma roupa ou evitar determinadas grifes que elas oferecem produtos que são resultantes de trabalho escravo, a gente tem que ter esse caráter também com a informação que a gente consome. E o público precisa estar ciente disso, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho uma resposta para vocês. Mas a gente tem que fazer esse trabalho de orientação junto ao público para que esse público saiba que aquela notícia que ele consome está fazendo mal para o coletivo, está estimulando, de certo modo, porque nem todo mundo tem os nossos filtros aqui de informação, e está expondo a vítima. Ou seja, há prejuízos aí de várias ordens, entendeu? E a descrença nas instituições, né? A questão de você fazer justiça com as próprias mãos, isso
coroa todo esse caldo cultural aí. E hoje o que, que a gente tem? A gente tem uma guerra cultural, que é o que a gente está vivendo agora, com as pessoas que não acreditam nas instituições, que estão enfraquecidas. E a população pensa o seguinte: a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos. E é perigosíssimo isso. Sim. Sabe? Perigoso porque esse ser humano que cometeu essa atrocidade precisa ser julgado, precisa ser isolado, né, da sociedade, e a gente tem que cuidar dessa juventude, cuidar dessa infância com políticas públicas, com orientação, para que casos como esses não se repitam. Então, os limites, eu acho que é sempre bom. Eu acho que a insegurança, tá aí, Carla? A insegurança, quando um jornalista vai cobrir um determinado caso, ela é uma boa companheira, porque você, inseguro, você pensa, pô, será que isso aqui não vai dar margem para... Será que eu não estou prejudicando alguém? Então, eu acho que ela é benéfica, sim. No Código de Ética dos Jornalistas, fala sobre a persuasão da inocência e... A presunção, A presunção da inocência. Ocorreu dessa maneira com os acusados? No caso específico da Isabela Nardoni? Isso. Outra pergunta. Essas meninas estão um perigo hoje. Olha, o que a gente percebeu, né, nesse caso da Isabela Nardoni, né? A imprensa teve, pelo menos na minha perspectiva, sim, um pouco mais de cuidado antes de acusar, mas pegou ali fortes evidências, né? Ao contrário, por exemplo, da escola infantil de base, né? Que é um case dos cursos de jornalismo até hoje, né? Então, eu vi coberturas muito boas de revistas de circulação nacional, mesmo na época, confrontando as fontes, né? Tendo aquele cuidado de conversar, de investigar, e investigação mesmo, jornalismo assim de fôlego com relação a isso. Agora sim, as evidências eram muito fortes, e isso, quando foi colocado, virou aquele circo, né? O julgamento acontecendo, as pessoas, né, ali protestando, e de certo modo assim, é a forma que a população ela encontra para poder lidar com a própria dor expondo. É impressionante. Sim. Né? Isso, né? A gente precisa expor, a gente precisa falar, a gente precisa criar toda uma situação para aprender a lidar com aquela dor, né? Que é um momento também de propor mudanças, sabe? Nem toda pessoa nasceu para ser pai e mãe, nem todo mundo tem essa capacidade, tudo bem, né? Tem pessoas, e assim a gente precisa reconhecer que as pessoas, tem pessoas que estão doentes, estão adoecidas, sabe? Psiquicamente mesmo falando, e que precisam, né, eu não tenho uma solução, mas eu acho que a gente precisa conversar mesmo mais sobre isso, né? Ficar mais vigilante com as nossas crianças, desconfiar, né? A gente tem uma sociedade judaico-cristã em que a gente romantiza a paternidade, romantiza a maternidade, em que a gente acha que pai e mãe, né, é o protetor. Isso precisa começar a ser desfeito para que a gente possa enxergar. Mas ao mesmo tempo eu penso que a dor deve ser tão grande que deve gerar assim, uma dissonância cognitiva, e as pessoas, a gente prefere seguir em frente como se isso não acontecesse, né? Eu penso dessa forma. Eu me lembrei, né, você estava falando assim, tem sempre aquela frase, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas às vezes nem é só marido e mulher, mas em casos de família a gente tem que meter a colher, porque a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Uma criança, assim, pode pedir ajuda, assim, com um simples cartinha, né? Cartinha, assim, ai, mamãe, tá acontecendo isso, ai, papai, tá acontecendo isso, ou titia, vovó.
E a gente pensa, não tá acontecendo, é brincadeira, mas a gente tem que ficar realmente alerta, a gente tem que ficar... Na escola, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma oficina de fanzine, né? Que fazia parte de um projeto aqui da FAMetro de letramento midiático. E a gente foi numa escola pública, e aí eu pedi para os alunos lá, ensino médio, fazerem um fanzine, construírem ali. E eu peguei, e tema livre, 3 relatos. Nos 3 grupos de fanzine lá, 3 relatos de pessoas que estavam pensando em suicídio. E eu dei esse retorno, né, esse feedback para a coordenadora pedagógica da escola. Então, você tem ali mecanismos de perceber isso e verificar isso. A questão toda, por isso que é muito profundo, é como que você vai ajudar uma criança que está numa situação dessa, né? Num país em que a gente tem poucas políticas públicas, a gente ainda está assim patinando, né? A gente está na luta, os movimentos sociais, eles estão lutando para manter o que já tem, em que a assistência social ela é vista como caridade e não como um direito. Então, eu acredito que a gente precisa, sinceramente, avançar muito, sabe? Nessa questão do acolhimento do outro, né? De perceber o outro, de saber como intervir. Porque se a gente recebesse uma denúncia de maus tratos hoje, a gente saberia quem chamar. Beleza, chama o conselho tutelar, mas e aí? O que o conselho tutelar vai fazer? E enquanto essa decisão não é tomada e essa criança continua nesse lugar em que ela está sendo violentada e que ela pode, inclusive, ser mais violentada. Entende? Então, é muito profundo, sabe? É muito profundo, precisa ser muito discutido, a gente precisa proteger a nossa infância do nosso país, porque é o nosso futuro, e nem isso, enquanto país, a gente tá tendo competência para fazer. Quando você lembra que uma criança que foi estuprada, e que a lei garante que ela faça um procedimento para não ter esse filho, essa criança é exposta ao público, esse direito quase que é negado. E o médico, para poder fazer o procedimento nela, é ameaçado. Sabe? Assim, tá tudo errado. Foi feito um estudo bem interessante que mostra que quanto mais subdesenvolvido um país mais religioso ele é. Por quê? Porque a gente precisa de uma explicação metafísica para poder lidar com as frustrações, né, da gente. Mas qual é o problema disso? É que isso serve para você justificar uma porção de situações e de barbaridades, sabe? E como é muito mais fácil a gente entender uma pauta com valores morais do que uma pauta mais complexa, sabe? É muito mais fácil eu dizer assim, eu sou contra o aborto, do que eu dizer assim, não, eu sou contra o Estado mínimo. As pessoas não sabem o que é o Estado mínimo. Ou seja, onde é que vai pegar mais? A questão da pauta de costumes. E a gente precisa lutar contra isso. Gente, eu estou fugindo completamente do assunto, né? Perdoe-me. Então, professora, a gente sabe que teve uma grande mobilização nacional, pedindo justiça, inclusive, né, pela Isabela Nardoni. Então, desde o início ali do caso, começou a ser amplamente divulgado, né? Então, as pessoas ficaram ali em frente à delegacia enquanto o casal prestava depoimento, né? E alguns tinham pedras nas mãos, tacavam ovos no carro deles. Quando saiu a sentença, né, as pessoas comemoraram, e saiu, já era de madrugada, né, mais de meia-noite. A senhora acha que essa ampla divulgação da mídia cooperou, a palavra aqui, provocou um clamor popular e foi um fator importante para a condenação do casal? Com certeza, né? Eu creio nisso, sabe, fortemente. Concordo com o que você falou aí, porque a exposição, né, os detalhes, a cada detalhe exposto, a cada cobertura, né, e a cobertura midiática foi ampla, forte, diária,
né? Entradas ao vivo, tudo isso suscitou todo um clamor de justiça, né? Pelo caso. Eu me lembro que as pessoas ficavam lá com os cartazes e quando tinha que entrar ao vivo, aí que as pessoas se agitavam. Então, assim, virou uma outra coisa, virou um espetáculo, a mediatização da dor mesmo, sabe? E aí, né, o tribunal se sentiu, né, os envolvidos no julgamento se sentiram bastante pressionados para dar uma resposta para a população, né, para que os ânimos ali se acalmassem. Então, eu creio, sim, concordo com essa visão. Tanto que eu ficava pensando assim, né, que a cobertura diária tal já estava assim, um desgaste. Às vezes não tinha nem informação nova, né? Era exatamente, só era continuidade, então você vai pisando e repisando a dor, e aí você cria aquela expectativa no telespectador de que vai surgir uma notícia nova, mas não, continua no mesmo. Que é um aspecto de catarse mesmo que tu cria, né? Não, agora eu vou me aliviar porque a justiça vai ser feita, né? Mas aí o que mais me angustia será que esse sistema ele realmente vai melhorar a vida, vai melhorar essas pessoas, né? Será que não era melhor retirá-las do convívio social? Sabe, é tão complexo, a gente não tem uma resposta para isso, né? Uma resposta exata. E a gente sempre fica com medo de ser injusta, né? Sei lá, de não aprofundar, né, nas análises. A senhora acredita que a forma que esse caso foi noticiado incitou a violência das pessoas? Se a forma como a cobertura foi feita estimulou de certo modo, sim, acredito. Acredito mesmo, assim, de verdade. Porque as coberturas, elas foram bastante incisivas, elas mostravam muitos detalhes, né? Eu me lembro que teve um dado momento em que falou-se o valor da pensão que ele pagava para a mãe da Isabela, né? Teve cobertura no Fantástico, cobertura quase que diária no Jornal Nacional, né? Programas assim, 24 horas, então incitou bastante. E o que é mais louco é que essa incitação, né, criou-se ali aquele circo, né, midiático, aquela coisa toda, e é como se o caso em si, a gravidade do caso, fosse se perdendo. É como se a gente fosse se anestesiando e o caso ele fosse perdendo a força devido ao que a gente chama de circularidade da notícia, né? Uma notícia começa que aí vai todo mundo fala, ela volta para o ponto inicial dela e aí ela vai perdendo força. E assim é como daqui a pouco a Isabela Nardoni, a senhora, sabe, vulgarizou o caso porque perdeu aquele caráter, o critério de noticiabilidade da novidade, você entende? Sim. Eu percebi isso, assim, enfim, isso dá um TCC, um outro TCC para vocês, porque que o ser humano tem isso, né, que a gente meio que vai se anestesiando. Esse caso provocou muita comoção por conta da rede lá, que ele cortou a rede, né, empurrou a criança foi empurrada e daqui a pouco a gente já não conseguia mais se comover com isso. Quando o pai da Isabela, né, saiu pela primeira vez pro Dia dos Pais, né, o pessoal começou a falar, por que ele tá saindo pro Dia dos Pais, sendo que ele matou a própria filha? Mas ele e a Ana Jatobá, até hoje, dizem que são inocentes. Sim. Né? E muita gente gerou muita revolta no pessoal. Cara, como assim? Não tá fazendo sentido. O cara matou a própria filha. O que tá acontecendo? Até hoje eles negam, né? São bem firmes, né? Nessa defesa, nessa autodefesa. Mas foram bastante depoimentos contraditórios deles mesmos, né? Aí vieram com a história de que entrou um assassino, só que o tempo que o Alexandre desceu... Alexandre, né?
Ele desceu. Gente, como é que é o nome do pai da garotinha? Né? Vamos lá, é Alexandre Nardoni, é isso? Alexandre Nardoni. É isso mesmo, tá certo. Fica só naquele no sobrenome, né? Fica só no sobrenome. Que é um Então, sobrenome que ficou marcado, né? O tempo que ele desceu para buscar os outros filhos, né, e subiu de novo, não dava tempo do ladrão ter feito aquilo, a porta não estava arrombada, não foi levado nenhum objeto dentro da casa. Não tinha nada virado também. A história tinha vários pontos frágeis, né? Injustificáveis, assim, não batiam. A própria Ana Jatobá disse que perdeu a chave ali, mas eles tinham trocado a porta, não era a do condomínio, né, que são as mesmas. Então não tinha nem por que ela falar que tinha perdido a chave. Então foram muitas histórias contraditórias que levaram eles a ser condenados, né? Porque as provas estavam lá. Até na hora que o Alexandre fala pra perícia, né? Falando assim, queria subir pra pegar umas roupas. Aí acho que ela já precisa se toca. Não, você não vai subir. Nós estamos em investigação. Porque acho que é ali que ela notou que ele poderia ser uma grande suspeita, né? De todo o caso. Porque ela pensou, acho que ele quer subir pra mexer alguma coisa ali e tirar o dele da reta. Então, esse caso, ele é, assim, muito chamativo. Pois é, justamente por essa frieza, né? Exatamente. O que mais me chocou na época foi essa frieza com que eles trataram, né? A morte, né? O assassinato, assim, em que não mostravam culpa, não tinha, assim, um sinal de remorso. Na época eu pensei que só podem ser sociopatas esses dois, porque não é possível, porque não esboçaram emoção. E assim, o fato da gente falar sobre isso revira, né? Deixa a gente muito revirado. Porque eu fico pensando as circunstâncias, a agonia que essa criança deve ter enfrentado antes, né? Desse desfecho trágico. Segundo né? as notícias, dizem que mesmo se ela não tivesse sido jogada, ela teria morrido pela esganadura, né? Sim. E se demorasse mais esse tempo dela ser esganada, durou cerca de 3 minutos ali, e ser lançada, né, pela janela, ela teria morrido antes da queda. Nossa. Que não aconteceu. Olha, é assim, muito chocante. Sim. Isso. E Muito durante chocante. essa cobertura, segundo os dados do jornal Folha de São Paulo, a Rede Globo teve 18 repórteres, 8 produtores e 20 cinegrafistas Uau. cobrindo o caso. Muita gente. A Record teve 30 repórteres e produtores e 20 cinegrafistas. E o SBT teve 4 repórteres, parece pouco, mas em São Paulo eles só tem 9 repórteres. Eu tinha, né, na época do crime. E 7 cinegrafistas. Teve aí uma guerra mercadológica em cima da tragédia da Teve uma Isabela? guerra midiática, sim. Porque assim, a gente não pode esquecer que sensacionalismo tem a ver com sensação, né? Você provoca uma sensação no outro, né? Você desperta sentimentos, você desperta emoções, você mexe ali, né? Com coisas que estão no inconsciente, assim, de sentimentos mesmo primitivos. E quanto mais se falava no caso, mais audiência essa TV tinha, porque o público queria saber. Se a gente considerar que as redes sociais não tinham, né, já tinham alguma força, mas não é nem comparável com o que a gente tem hoje, tá? E que os meios de comunicação tradicionais ainda faziam muito, né, parte assim do nosso cotidiano, a gente se informava, sobretudo pela televisão. Houve sim uma guerra midiática. Eu me lembro que era o dia inteiro falando sobre isso, né? Muitas vezes até atrapalhando o próprio caso, desenrolar dos acontecimentos, e prejudicando até a informação mesmo, né? Porque uma apuração, para ela ser uma apuração séria, ela não pode ser uma apuração rápida, né? Ou explorada como se fosse assim um espetáculo. O que a gente viu foi uma espetacularização de um fato, sabe? Assim, a exploração mesmo até onde podia, sabe? Até onde rendia, né, a audiência, porque foi um caso que mexeu com a opinião pública, envolvia uma criança, 2 pais. Então, assim, era uma tragédia mesmo, né?
a própria mãe. Eu me lembro que a própria mãe da Isabela, ela foi julgada pelo tribunal público ali, porque num primeiro momento ela ficou tão chocada que ela não teve a reação esperada de desespero. E isso foi um motivo de críticas a ela. Começar a desconfiar dela também. Exatamente, né? Mas como que essa mãe tão fria e tal, não esboçou... E, enfim, né? Teve tudo isso, mas foi assim uma quebra de privacidade, né, dela, dos envolvidos ali, muito grande. E teve repercussões, assim, nessa questão da opinião pública, né? As pessoas queriam uma resposta, as pessoas queriam que a justiça fosse feita. Então, e a televisão, junto com tudo isso, embarcou, em nome mesmo da audiência. Para né? saber quem queria sair na frente também, toda uma Exatamente, foi uma guerra para ver quem conseguia uma informação exclusiva, algo diferente, alguma novidade. Né? A Rede Globo, numa reportagem, eles mostraram o laudo do IML, que ainda não tinha sido nem divulgado. Então, eles já colocaram na reportagem. Exatamente, olha só. Então, teve tudo isso. Tem um filme, né, que é bastante interessante, chamado A Montanha dos Sete Abutres, que fala justamente sobre a cobertura midiática de uma tragédia. Né? Na época, um trabalhador ficou soterrado numa mina e o único que conseguia falar com ele era um jornalista, que era uma espécie de porta-voz. E o jornalista, né, fez ali um circo midiático, já começou a ir pessoas, e aí já começaram a botar carrinho de cachorro-quente, criou-se um comércio, e a razão principal do fato que era, nós temos que salvar homens, ficou em segundo plano. Sim. Porque cada um queria viver ali os seus 5 minutos de fama. E a televisão tem muito isso, de mexer com o lado narcísico. Então, tem aluno meu que fica chateado quando eu digo assim, gente, vocês que estão cobrindo polícia, não é de bom tom você dizer assim, minha orgulho de ser jornalista, e mostrar ali uma matéria de polícia que você está fazendo. Por quê? Porque tem envolvidos ali, tem uma família, tem pessoas que estão ali envolvidas naquele fato, e aí você mostra como se aquilo fosse um prêmio. Eu acho bem contraditório. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura, jornalista, a gente fala muito de ética, com a nossa postura de cada dia, sabe? A gente não pode propagar que é o orgulho você emplacar na minha matéria tal, nacional, aí tá lá, né? Enfim, eu sei que muita gente não vai gostar disso, mas a gente tem que ter cuidado, sabe? A gente tem que ter cuidado e fazer uma cobertura mesmo humanizada, né, dos fatos. Um dos moradores, né, tinham falado bem assim, que quando foi acionada a polícia, logo em seguida vieram os repórteres. Desse número tanto que a Carla falou, realmente, era tanto repórter que o vizinho, assim, né, falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que tem gente que não sabia o que estava realmente acontecendo lá no local, né, e o morador que ligou, falou que ficou desesperado, né? Que tinha muita gente ali querendo aparecer desnecessariamente para poder chamar uma atenção, ter os seus minutos de fama. Então, assim, o caso da Isabela foi deixado em segundo plano totalmente. Em vez de focar nela, mas foi focado no estrelismo. Exatamente. Né? Infelizmente. Virou uma espetacularização, né? Cada um querendo ter ali os seus minutos de fama. Nessa época, os meios de comunicação, sobretudo a TV, né, ainda reinava ali absoluta, tinha muito mais força do que tem hoje, e aí criou-se todo esse espetáculo mesmo, né, diante da dor, diante de algo assim bárbaro, né. Então a gente eu percebi assim, uma exploração mesmo excessiva, né, do caso. E o mais interessante que era discutir como que a gente pode criar uma política pública séria para coibir, para intimidar esse tipo de caso,
sabe? Como que a gente pode lidar com a dor de toda uma população, com uma comoção social? Como que a gente pode, assim, criar um avanço civilizatório nisso? Isso a gente perdeu a oportunidade. E de lá para cá, né, a violência contra a criança só tem aumentado, pelo menos assim, que a gente tenha conhecimento, né? Possivelmente sempre aconteceu, mas agora a gente tem mais conhecimento, porque sim, houve avanços, né? Houve avanços sociais importantes, mas a gente precisa avançar mais para garantir aí a infância, né? Para proteger essa infância. Uma pergunta, assim, que você pode falar do seu coração mesmo. Se a senhora estivesse ali na hora do caso, o que a senhora faria diferente? Cobrindo o caso, o que a senhora faria diferente? O que eu faria diferente? Eu gosto muito do estilo de cobertura do Caco Barcelos. Eu gosto muito do estilo de cobertura da Sônia Bride, que são repórteres, né, e da própria Eliane Brum, né, que são repórteres assim que eles têm mais experiência, eles não têm tanta pressa e eles demonstram ter todo um respeito pela vida do outro, né? Então, se eu tivesse lá, né, é difícil falar isso, mas eu tentaria fazer uma cobertura mais humanizada, mais respeitosa, né, menos apressada, e que trouxesse informações seguras, né, checadas. Porque quando você está no meio desse espetáculo, a tentação de você também embarcar nessa é muito grande, gente. Porque a gente vê colega ali furando, gente. É difícil, sabe? Você não ir quando está todo mundo indo. Mas aí depende, né, também. Eu não vou julgar aqui quem define, quem decide trabalhar para um veículo de comunicação X ou Y. Cada um decide, né? Isso aí é uma questão bem, bem pessoal mesmo. Mas eu acredito que a gente, com esforço, né? Esforço que eu digo até esforço de criar uma bagagem cultural, a gente consegue trabalhar para determinados veículos que tenham uma cobertura mais humanizada, né? Uma cobertura que enxergue o outro como ser humano e que respeite, né, aquela pessoa. É extremamente difícil, mas eu acredito que se a gente investir na formação cultural, a gente consegue sim, né, ser um pouco mais seletivo aí na hora de escolher para o veículo A ou B. Eu falo isso porque tem muita gente que trabalha para determinados programas e que é isso mesmo. E que tem, né? Eu já vi alguns jornalistas dizerem assim, mas por mais que a mulher lá esteja chorando, o meu editor está exigindo. E eu tenho que perguntar para ela, se isso não configura um problema para esse jornalista, se ele consegue conviver bem com isso, tudo bem. Eu não conseguiria. Eu consegui ficar, gente, 1 mês só na editoria de polícia. Eu não tive estrutura. E é engraçado que hoje tem um monte de aluno que adora polícia. Gente, eu não curto. Eu não consegui, eu não tive estrutura. Eu chegava das coberturas muito abatida, com medo, não queria sair de casa. Disse, olha, não, essa editoria aqui não é minha praia. Não é minha praia, me botem para qualquer outro lugar. Eu faço cidades, eu faço política, até economia. Eu não sou boa de matemática, mas eu me esforço. Mas polícia não, né? Porque eu sentia muita dificuldade mesmo, sinto até hoje dificuldade. Para a gente finalizar, a gente sabe que no telejornalismo a violência gera dividendos financeiros, né? Isso. Então, qual é o limite aí entre ética e lucro? O limite entre ética e lucro é você quem dá. Isso é uma negociação de você com você, sabe? Hoje a gente tem várias formas de produção, né? De distribuição da notícia. A gente está, assim,
no momento em que a profissão está sofrendo aí um processo de precarização, ao mesmo tempo outras, né, oportunidades elas estão surgindo. Então, se para Carla não for um problema ela fazer uma cobertura mais popular, mais sensacionalista, tem problema. Ou se para a Nath, não quero, você, né? Porque tem pessoas que, sinceramente, convivem bem com isso, Sim. né? Convivem bem, tem que fazer mesmo, tem que pagar os boletos Se e eu tal. não fizer, alguém faz. Exatamente. O problema é uma questão de consciência moral, né? De você ficar pensando, puxa vida, eu vou fazer esse tipo de cobertura aqui, mas qual vai ser o impacto disso na vida dessas pessoas? Realmente eu vou estar ajudando? Será que eu não vou estar provocando um desserviço para a sociedade? Porque isso aqui, até que ponto, eu acho que a pergunta podia ter, até que ponto isso aqui é jornalismo? Sim. Sabe? Ou isso aqui não é um espetáculo que eu estou criando para eu vender. E quanto mais doses, né, de espetacularização, de sensacionalismo, quanto mais grotesco for, mais reconhecimento eu tenho, mais dinheiro eu vou ganhar, mais cliques vão dar, vai ter mais views. Beleza, você vai conseguir tudo isso. Mas qual é efetivamente a tua contribuição social? Sabe, para a sociedade, ela vai ficar realmente mais informada? Será que tu não vais reforçar preconceitos, sabe? Xenofobia? Será que você não vai aumentar a violência contra a mulher, contra a criança, contra minorias, né? Será que tu não vai aumentar aí o racismo, contribuir para isso? Porque qual é o problema de uma cobertura sensacionalista? Você passa para as pessoas aquela ideia de que tá tudo solto, não tem ninguém, não tem lei, cada um de nós tem que se proteger. E é uma cobertura que ela não busca soluções, ela não discute a segurança pública. É a cobertura do quanto pior, melhor. Quanto mais alarmada, Quanto mais com medo a população, quanto mais horroroso for o caso, melhor, sabe? Então, isso realmente contribui para uma sociedade menos violenta? Quando a gente consome muito isso diz muito sobre quem nós somos e o que a gente quer, né? Que tipo de contribuição a gente quer. Então, como eu falei, eu acho que esse direcionamento, essa ensinagem mesmo para o público, olha, se você consome esse tipo de notícia aqui, você não vai ajudar socialmente. Você tem que ter cuidado, verifique a fonte. Será que essa notícia ela não é falsa? E isso é um problema muito sério, sabe? Ou o jornalismo se reinventa para distribuir conteúdos pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou a gente vai realmente perder o bonde da história, porque as pessoas, elas se informam pelas redes sociais, elas se informam pelo WhatsApp, elas se informam pelo Telegram. Então, a gente precisa ocupar esses espaços antes que ocupem. Aliás, já estão ocupando há muito tempo. A gente precisa ter uma reação e começar a pensar em produção de conteúdo para essas plataformas. E conteúdo de boa qualidade. E a gente sabe que conteúdo de boa qualidade não pode ser de graça, né? Ele tem um custo. Aí é que entra. Eu acho que jornalistas têm que ir, sim, na periferia, fazer oficina de letramento midiático, alertar sobre fake news. É um trabalho de base, é de formiguinha, dá trabalho muito. Mas a gente precisa tomar mesmo uma providência prática, porque às vezes eu me canso muito da questão da retórica, sabe? Eu acho que está na hora da gente começar a ser mais pragmático mesmo. É isso. Então, esse foi o nosso último episódio do Suitecast. Lembrando que o nome do nosso podcast vem da palavra suíte, é um jargão do jornalismo, né? Significa
o desdobramento de uma matéria principal, um fato novo, é uma sequência. E é justamente esse o nosso intuito aqui, foi o nosso intuito, né? Sim. De trazer os casos sobre uma nova análise com a ajuda dos nossos convidados. E a gente agradece a senhora, professora Tânia. Oh, obrigada, Sim, é adorei. Por adorei fazer mesmo. parte dessa nossa orgulho. caminhada. Tanto Obrigada. do caminho, né, quanto agora da nossa etapa final. Verdade. Então a Que gente bom. está muito feliz que a senhora aceitou o nosso convite. E aos nossos telespectadores, fica o questionamento, né? A gente se vê no próximo episódio. Eu Termina acho que tem que aqui. se ver. Eu voto pelo tem que se ver, viu? Essas meninas são boas, viu? Pode confiar. Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado por vocês todos que nos acompanharam nos nossos episódios. Tchau.